Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida e glorioso São José, rogai por nós. Irmãos e irmãs, o Evangelho hoje está segundo São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nele aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no parar. Fica conosco. Já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o que nos chama a atenção nesse evangelho hoje é que esses 2 seguidores do Senhor Jesus estavam se afastando de Jerusalém. Jerusalém, no evangelho de hoje, representa a vontade de Deus, representa o centro da onde Deus quer que estejamos, a vida de Deus que tem para cada um de nós. Devido à decepção, tristeza, tantas coisas que nos fazem afastar da vontade de Deus. Mas o surpreendente, irmãos e irmãs, que por mais que estavam se afastando da vontade de Deus, o Senhor estava caminhando com eles. Jesus estava ali.
Esta é uma grande verdade que Deus vem trazer para nós, que talvez já não estejamos na vontade do Senhor, talvez já não estejamos vivendo aquilo que Deus tem para nós, mas a certeza que temos é que o Senhor está conosco, está ao nosso lado, está falando conosco a todo instante, pedindo para voltarmos à vontade de Deus, porque é lá, Ele sabe que é lá que seremos felizes. E quando eles abrem os olhos, a palavra de Deus diz que os olhos abriram e perceberam que Jesus estava ao seu lado e voltaram para Jerusalém. Que hoje Deus nos dê a graça de viver a vontade dele. Que possamos voltar à graça, voltar à vida de Deus, voltar à vontade do Senhor. Porque é ali que seremos verdadeiramente felizes. Amém.